A CLT está se tornando obrigatório para mim. Olha a merda que aconteceu. Eu entrei em um emprego CLT, certo? Sem precisar de dinheiro, certo? E agora, ele está se tornando a minha principal fonte de renda. Como que eu deixei isso acontecer? 2 anos atrás, eu já tinha uma fonte de renda funcionando, certo? Na internet. Não era nada grandioso, certo? Estilo guru de lançamento milionário. Eu fiz cursos com os meus conhecimentos em informática, certo? Já tinha muito tempo. Cursos na Udemy. Os preços são bem baratos, certo? E no final do mês entrava uma grana interessante, certo? Consistente, uma grana consistente de 1.200 a 1.500 reais. Que é um dinheiro recorrente, certo? E vinha sozinho, certo? Eu não precisava fazer nada, não precisava vender pra ninguém, fazer nada. E aí, nesse tempo, eu larguei. Eu não larguei porque não estava funcionando. Eu larguei porque eu queria mais, eu queria fazer alguma coisa a mais, certo? Como a Yoda me vendia sozinha e eu não precisava me preocupar com isso, sem ter que fazer campanha de marketing, sem ter que divulgar para as pessoas, o dinheiro literalmente só entrava, só vinha, eu não precisava fazer nada. Então eu queria focar em fazer outra coisa para ganhar mais dinheiro. Então foram 2 anos de projetos, certo? Esses 2 anos que passaram. E foram anos de começo, de meio, de crise, de abandono, de empolgação e de crise e abandono. E foi esse ciclo que ficou por 2 anos inteiros, certo? Que eu me cansei de fazer. Enquanto isso, os cursos, eles foram envelhecendo, certo? O conteúdo foi ficando desatualizado e as vendas foram caindo. E aí veio o emprego CLT que eu tô agora. Eu entrei nesse emprego CLT com uma ideia muito clara na minha cabeça. Isso não é sobre dinheiro, certo? Eu não tô entrando por causa do dinheiro. É porque eu já fazia dinheiro na Udemy. A Udemy já cobria tudo que eu precisava. A ideia era outra. Eu tava muito preso aqui em casa, certo? Fiquei preso nos últimos 5 anos sem fazer absolutamente nada, sem ter muito contato com ninguém. Eu tava preso em casa, certo? Sozinho com os meus pensamentos, travado na hora de falar, de me comunicar, de me colocar no mundo. E eu cheguei à conclusão de que eu precisava sair, certo? Eu estava recluso demais. Então eu escolhi esse emprego, que foi na área de call center, indo lá na modalidade de voz, mesmo tendo a opção de chat, e indo presencialmente, mesmo tendo a opção de home office. Porque eu literalmente coloquei na minha cabeça que eu queria me forçar a sair da caverna e me comunicar. E para mim, eu estava sendo pago para melhorar a minha comunicação, certo? Essa era a minha mentalidade. O dinheiro que eu ia ganhar seria um extra, um bônus, um extra. Mas olha onde eu cheguei. Os cursos, eles estão desatualizados, vendendo cada vez menos. Os projetos novos, eles ainda não dão retorno. E a CLT crescendo silenciosamente, mês a mês, se tornando a minha principal fonte de renda, quase sem eu perceber. Quase. Isso é perigoso de um jeito que me deixa com muito medo, porque ficando sem a possibilidade de sair. E o pior é que eu sei exatamente como isso acontece. Se você começa a organizar a sua vida em torno daquele salário, o aluguel entra no cálculo, a comida entra no cálculo, o lazer entra no cálculo, e aí qualquer pensamento de vou sair, vou embora, ele bate, certo? Você conta com aquele dinheiro a partir de agora, sem perceber, você fica preso, certo? Você não consegue mais simplesmente sair. Você conta com aquele dinheiro todo mês. E aí, cara, fica 6 horas por dia de trabalho, mais o deslocamento, mais a energia mental que esse trabalho consome, mesmo quando você gosta do ambiente, das pessoas, ainda assim você chega em casa e não sobra muita energia para fazer outros projetos. E esse é o ponto que me quebra de verdade, porque o resto da energia fica dividido entre projetos, academia e faculdade. Você nunca consegue fazer tudo, porque o corpo precisa de descanso, certo? Ele pede descanso, a sua mente te lembra do vídeo que você não gravou, lembra da matéria que você não estudou, que lembra que você foi só 2 dias na academia a semana passada. E isso gera uma sensação muito ruim de angústia, certo? Uma angústia de tempo limitado, de energia limitada, e que eu tô preso, literalmente preso. Eu poderia fazer a escolha óbvia, a escolha que qualquer pessoa diria para eu fazer, que é, faz os cursos, atualiza os cursos, recuperar aquela renda de 1.200, ter uma base enquanto os outros projetos, eles crescem. É o racional, é o lógico, é o seguro, é a opção segura. Porém, eu tenho uma amargura grande com esse caminho. E eu já fiz isso diversas vezes, tipo, muitas vezes. Todo ano eu chego
exatamente nesse ponto. Num ponto parecido com esse, e eu tomo a decisão responsável, a opção segura, que é o quê? Eu abandono o que eu queria construir, os projetos que estão em andamento, para atualizar os cursos mais uma vez. Do que eu tô falando? Dos canais, dos projetos pessoais, da criação de conteúdo que eu tento fazer há anos, mas por ansiedade de resultados rápidos eu inicio o conteúdo, só que eu nunca dou prosseguimento porque os resultados não vêm na velocidade que eu queria. E o que eu fazia? Precisava atualizar os cursos. E daí, nesses últimos 2 anos, foi a oportunidade perfeita, porque eu realmente fiquei muito tempo sem pegar nesses cursos. Mas eu estava em um padrão ruim de comportamento, que é começar e desistir. Começar, recomeçar, desistir, replanejar e recomeçar. Esses 2 anos que eu não atualizei o curso, eu perdi eles. Eu perdi 2 anos sem fazer nada. Eu tô com uma amargura muito grande no meu coração que você não tem ideia, de verdade. E agora que eu penso tudo nisso acumulado e com uma sensação de ficar preso em um emprego CLT. Puta que pariu. Decisões têm consequências. O YouTube, eu comecei diversas vezes, diversas. E eu comecei, gravei, desanimei e parei e pulei para outro projeto. É por isso que eu sei que a decisão lógica é parar tudo e atualizar esses cursos. Mas eu não consigo, porque eu sei que é uma segurança, mas eu não quero mais ter essa segurança. Eu me vejo preso a ele também, a esse emprego, mas posso estar falando besteira, mas eu tava preso naquele valor também, aquele valor de 1.200 que eu ganhava da Udemy. Beleza, é uma segurança, mas eu também não quero estar preso a essa segurança, porque por ter essa segurança, eu sempre tinha o conforto de ficar parando toda hora, certo? Aquele valor mensal que eu recebia todo ano me deixava confortável, certo? Para desistir. E agora eu sinto que eu não posso, eu sinto que eu não tenho mais a escolha de parar, porque se eu parar, eu vou ser engolido pela pobreza que é o Brasil e o sistema de trabalho dessa porcaria. Então, a minha decisão esse ano pode ser que não seja a decisão inteligente, certo? Não é. A decisão segura é a decisão que eu preciso tomar para não ficar fazendo a mesma coisa pela 10ª vez, pelo 10º ano, esperando resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Eu vou focar nos projetos pessoais, certo? Eu vou focar em criar o conteúdo que eu sempre quis criar no YouTube, TikTok. Fazer sentido simplesmente aparecer, certo? Na internet. Eu vou passar o ano inteiro nisso, sem recuar dessa vez, porque eu não posso. Dessa vez não. Isso significa que, por um tempo, a CLT provavelmente vai se tornar e continuar como a principal fonte de renda que eu tenho. Isso vai acontecer, eu não tenho como escapar disso no curto prazo. Eu sei que tem um risco nessa escolha. Se os projetos não evoluírem, eu posso terminar o ano mais preso do que eu entrei. Eu sei disso. Mas o risco de tentar e não conseguir ainda me deixa no mesmo lugar de antes. Agora, o risco de não tentar me deixa angustiado, no mesmo lugar, mais velho, mais cansado e com mais um ano de tentar e não conseguir. Eu prefiro o risco, certo? Eu não vou escolher a segurança mais uma vez esse ano, eu vou me arriscar. Criar conteúdo é a forma oficial de expandir a renda na internet, certo? Os cursos que eu criava ficavam na Udemy. A Udemy é quem fica com os alunos porque a marca é deles, certo? E agora, o canal, o blog, os livros, esses conteúdos que eu crio são meus. Sou eu, certo? E eles estão com os meus pensamentos. Sai da minha cabeça para as pessoas, certo? Para o Brasil inteiro. Então, o conteúdo ele cresce de um jeito diferente, que conecta com as pessoas. É por isso que eu quero isso. Eu sempre soube disso, mas sempre desisti por causa da segurança, daquela renda que entrava todo mês. Então, é isso, cara. Esse ano é diferente porque eu vou arriscar não escolher a segurança pela primeira vez. Eu estou com a cabeça certa de que não vai dar frutos no rápido, certo? E que eu preciso ter persistência e mais cabeça certa ainda e ter a cabeça certa para continuar no mesmo caminho, sem desviar, certo? Eu fiz minha escolha, sinceramente eu espero que seja a correta. Eu não sou mais uma pessoa, eu não sou uma pessoa de tomar riscos, mas eu já tô cansado de viver na mesmice, certo? Repetindo os mesmos padrões todos os anos. Eu vou arriscar e eu espero de verdade vencer. É isso. Eu vou arriscar. Essa é a minha decisão.